Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Reis, eu sou professor em processo civil. Hoje o tema da nossa aula é sobre sentença. Sentença é o ato principal, é o ato que a gente tanto espera ao longo de um processo. A gente pode falar que é a estrela, o protagonista do processo é a sentença. Ninguém entra com o processo se não quer ter uma sentença. E a gente vai trabalhar um pouco o que é a sentença, qual o conceito disso, qual a contextualização, de onde surgiu a ideia de uma sentença, quais tipos de sentença que existem, e a gente vai finalizar com alguns aspectos mais técnicos também sobre o assunto. Mas não fiquem preocupados, porque o objetivo é que a gente troque ideia, que a gente pense sobre o tema, e a gente tem aqui um amigo, né, que é o nosso Código de Processo Civil, que é a base. Para a gente poder entender o processo civil, a gente tem que entender o livro de receita. Então, é bom que todos vocês tenham sempre à mão um código de processo, porque, obviamente, a gente vai falar de alguns artigos que são fundamentais até na hora do trabalho, ou, eventualmente, de qualquer estudo, né? Você sabe onde socorrer, você vai no código, tira suas dúvidas. Então, a minha função não é simplesmente passar para vocês o que está no código, se vocês conseguem fazer sozinhos. O meu intuito é explicar como interpretar esse código, como extrair dele tudo que você precisa para poder, de fato, manusear o processo civil e alcançar os seus objetivos dentro de um processo. Quando a gente entra no assunto da sentença, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é uma sentença. Né? Uma sentença é uma decisão, ela é o quê? Como é uma sentença? Bom, para quem nunca viu uma sentença, ela tem os elementos básicos, que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Mas, basicamente, o conceito de sentença no processo civil hoje é um tipo de decisão que a gente chama de critério topológico-conteudístico. Por que topológico-conteudístico? Isso é tão complicado. Porque simplesmente vai depender da decisão que a gente vai dar, qual o conteúdo, então conteudístico, e topológico, ou seja, em que fase do processo que ela vai dar. Então, ela é um ato jurídico, ela está dentro, ela é revestida pelo direito, emitido pelo Poder Judiciário dá sentença judicial. E aqui a gente entra no critério topológico. É sempre ao final da fase de conhecimento ou de execução de um processo judicial. E o conteúdo, a gente vai achar ele nos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil. Então, resumindo, é uma decisão que ela coloca fim a uma fase de conhecimento ou de execução do processo? Se sim, a gente pode estar diante de uma sentença. Mas, além disso, ela tem que ter uns conteúdos que estão nos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil. E a razão de ser é que todo processo, a própria nomenclatura significa que ele tem um começo, um meio e fim. E a sentença é o ato jurisdicional por excelência. O que é o ato jurisdicional por excelência? É o que se espera do Poder Judiciário quando você entra com uma ação. O que você espera é que o Poder Judiciário se manifeste e resolva aquele seu problema. E a sentença é justamente esse o grande momento. É o momento em que o Judiciário ele dá um parecer, uma opinião. Essa é a etimologia da palavra sentença, que do latim vai significar opinião, parecer. Mas não é uma simples opinião, parecer, no sentido técnico. No sentido técnico, ela é mais do que isso. No sentido técnico, a gente vai poder pegar uma definição, por exemplo, de Liebman. Ele vai falar que é o ato final do processo. Vocês percebem que está em harmonia com o nosso código, mediante o qual o juiz formula o seu juízo. Então, no nosso código, a gente pode falar que é o ato final que coloca fim, né, o ato final de um processo de conhecimento, ou de um processo de execução, ou de uma fase processual em que o juiz fala o que ele realmente entende que deve ser aplicado naquele caso concreto. Então, se eu pedir alimentos, porque eu acho que a minha esposa ou o meu esposo, ele tem o dever de me prestar alimentos, ele vai pedir ao juiz e o juiz, ao final do processo, vai dar um parecer. Ele vai falar, olha, realmente, você tem direito a alimentos ou não, você não tem direito a alimentos. Mas também o juiz pode falar, olha, desculpa, mas o processo tem algo errado, eu não vou poder falar se você tem ou não tem alimentos. E a gente vai entrar nisso mais pra frente. Mas, por enquanto, basta saber que é um ato de autoridade, o que significa que só o juiz pode dar essa sentença, um juiz investido no cargo, e ele tem uma eficácia vinculativa, o que significa que todo mundo tem que cumprir essa decisão. Ela é obrigada a ser obedecida. E por que ela é obrigada a ser obedecida? Porque o Estado é quem está dando essa decisão. E o Estado é quem tem o monopólio da violência, é quem pode obrigar alguém a fazer alguma coisa em virtude de lei. E a sentença faz lei entre as partes. Então, essa é a contextualização do porquê que ela existe. E a gente tem no processo 3 tipos de sentença que a gente vai passar a abordar a partir de agora. Então, o juiz ele pode dar 3 tipos de decisões ao longo de um processo. A sentença é o primeiro tipo de decisão.
E ela é a principal, na verdade. Primeiro, no aspecto de mais importante. A sentença, então, ela tem um critério topológico, ela sempre é o final de algo, é o final de uma fase de conhecimento, ela é o final de um processo de execução, ela é o que coloca fim, é o que ela encerra uma fase e dá a decisão, em tese definitiva, sobre o assunto por parte do juiz. Mas e ao longo do processo, o juiz ele não dá outras decisões? Sim, é claro que essas decisões elas podem ser decisões interlocutórias, que são aquelas decisões que têm algum conteúdo, ou seja, o juiz se manifesta sobre alguma coisa, ele expressa um entendimento, ele decide algo, mas não é colocando fim a uma discussão, o que significa não é uma sentença. Então é por eliminação. Aquilo que decide algo, mas não põe fim a uma fase ou ao processo, é uma decisão interlocutória. Aí vocês podem perguntar, mas professor, para que eu preciso saber disso? Bom, eu vou dizer que vocês precisam saber disso, ou é bom que saibam, se quiserem trabalhar com processo civil. Afinal de contas, cada tipo de decisão ela vai ter um remédio, um recurso contra ela específico. Então, as sentenças elas têm o recurso de apelação contra elas. E as decisões interlocutórias elas vão ser recorríveis, na maioria das vezes, por um recurso chamado agravo de instrumento. Isso a gente vai ver no próximo plano do curso, não é nesse semestre. Mas é bom que saibam que sim, há uma diferença fundamental e a importância disso tudo é no momento de se recorrer. Tudo bem, então o juiz está o tempo todo decidindo alguma coisa no processo? Não necessariamente. Às vezes o juiz simplesmente precisa dar andamento no processo, pedir que alguém faça uma coisa, que indique uma coisa, esclareça outra coisa. Esse tipo de decisão, o pronunciamento que o juiz dá no processo é considerado despacho. Ou seja, o juiz não está decidindo nada, ele está simplesmente administrando o processo. Existe também um ato que, embora o código estabeleça, que é um pronunciamento do juiz, ele é praticado pelo cartório. Então, é normalmente o cartório falando, olha, foi juntado o documento, manifeste-se as partes. Foi juntada uma contestação, manifeste-se a parte autora sobre essa contestação. É o próprio cartório que faz isso, sem precisar sequer da assinatura do juiz. E esses são chamados os atos ordinatórios. Que é bom a gente saber que existem, mas não é o objeto da nossa aula. E no processo civil atual, a gente pode falar que a sentença ela é uma espécie do gênero decisão de mérito. Ou seja, decisão de mérito é quando o juiz ele se manifesta sobre o que está sendo pedido efetivamente para a parte. Então, a parte está pedindo um bem da vida, alimentos. A parte está pedindo uma indenização. Quando ele se manifesta sobre isso, ele está se manifestando sobre o mérito. Só que se é no final do processo, lembra do critério topológico? Então é uma sentença. Se não é, é uma decisão parcial de mérito. Mas afinal de contas, professor, o que é um mérito? Que o senhor tanto fala. O mérito é quando o juiz enfrenta os fatos e os direitos. Então ele vai analisar, olha, realmente esse casal se separou, realmente essa parte ela precisa de dinheiro para se manter e realmente a outra parte ela tem dinheiro para pagar e para ajudar por um tempo essa pessoa. Então existe um dever que a gente chama que é o dever de pagar alimentos. Então eu vi os fatos, o juiz viu os fatos e ele aplica ali o direito. Ele vai analisar a causa de pedir, ou seja, por que eu estou pedindo, e o pedido, o que eu desejo. Então por que eu estou pedindo alimentos? Porque eu considero que meu cliente tem direito. Ele foi casado e a lei estabelece que quem foi casado e depois do fim da relação não tem condições de se manter, deve ser mantido por um certo tempo pelo outro cônjuge. Significa, então, que o juiz vai enfrentar, olha, foram casados? Foram casados. Não tem condições de se manter? Não tem condições de manter. E o outro tem condições de ajudar? Tem. Então, eu vou decidir o mérito, ou seja, eu vou decidir se o que aquela pessoa está pedindo, os alimentos, são devidos ou não. E aí ele vai dar uma sentença definitiva, o que significa, ele vai falar, olha, essa é a decisão, o Estado se manifesta dessa forma e pronto, final. Não posso mais falar sobre isso, acabou, se vocês quiserem, vocês recorram. Mas existem sentenças chamadas terminativas, que são aquelas sentenças quando o processo ele não chega nessa parte em que o juiz se manifesta sobre o que a pessoa está pedindo. Ele não chega a falar se é devido ou não alimento, se as partes foram casadas ou não foram, se uma precisa e a outra ou não, se a outra tem condições ou não. Por quê? Porque existe algum vício, algum problema durante o processo que impede que esse processo chegue a uma sentença de mérito. Então a gente vai chamar de sentenças terminativas, ou seja, é uma falha no processo, algo está faltando, por exemplo, eu estou pedindo com relação ao divórcio, com relação a quem eu nunca fui casado, e ao mesmo tempo eu tenho uma certidão de casamento que eu fui casado com outra pessoa.
Eu vou pedir para o juiz, ele vai falar, mas espera, você não trouxe documentos que mostram que você foi casado com essa pessoa. Pelo contrário, você foi casado com outra. Então não dá para eu apreciar se fulano te deve alimentos ou não, porque essa pessoa não tinha que estar nem no processo. Você errou contra quem você entrou. E se isso não for corrigido, eu não posso decidir. Bom, e quais são essas decisões que não decidem o mérito? Ou seja, que o processo ele para no meio, ele não chega a essa fase final de uma sentença que resolva de fato o que está sendo pedido. Ele fica só na questão processual. Ele fala, olha, não dá para prosseguir, infelizmente eu não vou poder dizer o que você está me pedindo para dizer. Então a gente pode falar que a sentença que não decide o mérito, ela é, não vou, o juiz falando, não vou apreciar o que você me pede. E ela está no artigo 485 do CPC, mas ela também está presente em outras hipóteses, que a gente vai trabalhar aqui e vai passar de maneira bem rápida. Lembrando que o nosso objetivo é ajudá-los a interpretar, a conhecer, a mergulhar um pouco na questão do Código de Processo Civil e em como a gente analisa as disposições legais e tira daí a essência de como aplicar, de como usar realmente esse conteúdo que a gente vai aprender aqui. Então, a gente tem, por exemplo, no artigo 330, parágrafo 2º e 3º, uma hipótese, ela é benéfica aos bancos, por exemplo, e ela surgiu justamente desse contexto. Qual contexto? No contexto de discussão de contratos bancários, em que, por exemplo, muita gente faz empréstimo, financiamento, a alienação fiduciária. Então, e no Código de Processo Civil estabelecesse uma regra que se eu vou reclamar desse contrato de empréstimo. Falo, essas cláusulas do contrato o contrato de financiamento ele é muito abusivo. Por quê? Porque a multa é muito grande, porque os juros são grandes, o método de computar os juros é errado. Ok, se eu quero discutir isso com o juiz, o código estabelece que eu preciso especificar por que essa cláusula ela é abusiva, no meu entendimento, e também junte os cálculos do que eu considero que seria o valor então devido. Se eu não fizer isso, simplesmente o juiz não vai apreciar esse processo. A falta das condições de ação, por exemplo, a ilegitimidade que a gente falou, então a falta de legitimidade, falta de interesse, a pessoa ela entra com o processo, mas ela podia ter resolvido de outra forma, então ela não tem interesse em discutir aquilo perante o juiz. Quando tiver um compromisso, normalmente a gente pega contratos internacionais, contratos entre grandes empresas, estabelece-se ali que se tiver algum problema vai ser decidido por uma corte arbitral e não pelo juiz. Né? Então, se tem isso, o juiz vai parar o processo no meio e falar, desculpa, eu não posso decidir o que vocês estão me pedindo. Também uma tutela de urgente antecedente. Eu peço, olha, eu preciso de medicamento, o plano de saúde não está me dando. O juiz vai e fala, não, você não tem provas suficientes de que ele deveria te dar. Em 5 dias, mude o seu pedido e melhore a sua petição. Eu não faço isso. O juiz não pode apreciar se eu tenho direito ou não, é isso que eu estou pedindo, é esse medicamento ou não. Nos embargos da execução, se eu não apresento cálculo. Se o juiz, eu entro e não pago as custas, por exemplo, o juiz fala que eu não tenho direito à gratuidade, eu não recorro disso e não recolho as custas, o processo para por aí. E existe um artigo 488 que fala, olha, sempre que o juiz puder, ele vai decidir o que a parte está pedindo. Mas nessas hipóteses aí, quando realmente não dá para decidir, o processo tem que acabar ali, e essa sentença vai ser então terminativa. Ela só acaba, mas não decide. Então, e quais são as espécies de provimento que o juiz pode dar que ele enfrenta o mérito? Bom, o juiz ele pode declarar que uma relação jurídica ela existe ou não. Então, a título de exemplo, você entra com uma ação pedindo que se reconheça que você vive em união estável com a sua companheira, com a sua namorada, e o juiz vai analisar se realmente existem provas disso, e tendo provas, ele vai simplesmente declarar. Declaro que fulano de tal vive em união estável com ciclano. Essa decisão ela só declara algo que já existia. Então, a união já existia, o juiz está só declarando, reconhecendo juridicamente que isso existe. Mas também pode ter uma decisão que constitui ou desconstitui algo. Um exemplo é o divórcio. A parte entra com uma ação falando, eu não quero mais viver com o meu marido, com a minha mulher, e, portanto, eu quero me divorciar. Enquanto o juiz não decidir, não há divórcio, eles estão casados. Mas a partir do momento que o juiz decide, aquela decisão ela desconstitui o casamento. Ou constitui, por exemplo, um fenômeno que a gente chama de curatela, que é quando a pessoa, por alguma incapacidade momentânea ou definitiva, no seu discernimento da vida, ela precisa de alguém que decida as coisas por ela. A partir do momento que o juiz declara a curatela ou a interdição, a pessoa passa a gozar dessa proteção legal que ela não gozava antes dessa decisão. Então, ela é constitutiva. E também pode ser condenatória. Eu reconheço que uma parte precisa pagar alimentos, deve pagar alimentos à outra, e condeno ela a pagar. Ou seja, a partir da minha decisão, a partir da decisão do juiz, a parte tem uma obrigação que ela não tinha antes, que é pagar alimentos.
E quais são os elementos essenciais de uma sentença? Bom, os elementos essenciais é que a decisão ela tem um relatório. Então, o inciso 1 do artigo 489 ele vai falar: o juiz vai ter que relatar tudo que as partes fizeram, pediram, provaram no processo ou não. Essa é a fase do relatório. Depois vem o fundamento. O juiz vai ter que dar um fundamento legal e jurídico. Não basta o juiz falar, eu acho que ele tem razão. Não. Ele vai ter que falar, olha, com base no artigo tal do Código Civil, com base no artigo tal da Constituição Federal, que reconhece o direito, por exemplo, à união estável, tendo demonstrado que as partes convivem há mais de um ano juntas e que querem constituir família, então eu reconheço que aqui está presente a norma jurídica que regula a união estável e, portanto, reconheço que há união estável. E aí vem o dispositivo, que é essa parte final, reconheço que há união estável, ou seja, declaro que as partes convivem em união estável. Estrutura simples, mas que deve ser observada pelo juiz. Tá, professor, mas e se o juiz não observar o relatório, fizer de qualquer jeito, não fundamentar direito, né, fundamentar de uma forma que justificaria qualquer coisa, ou não decidir de forma clara? Bom, a gente vai entrar nos aspectos que são da existência, validade e eficácia de uma decisão. Então, para ela existir, o que ela precisa? Precisa ter um juiz, uma petição inicial, que a parte esteja representada por um advogado, que o réu tenha sido citado para o processo e que haja uma decisão de fato, né? Reconheço, não reconheço, declaro, não declaro, condeno, não condeno. A validade aí já vem para aspectos que vão um pouco mais profundamente, analisar de maneira profunda os atos que foram praticados. Então, quem praticou aquele ato podia praticar, ele foi válido, aquela parte poderia estar em juízo, ela precisaria estar representada por alguém, porque ela é interditada, por exemplo. A petição inicial está corretinha ou não está? Tem algum impedimento do juiz para esse caso? Não tem? Ele que tem que julgar esse caso ou não, a competência dele. Ele não fez o relatório direito, não fez a fundamentação, a sentença vai ser inválida. E a eficácia, essa discussão entre Barbosa Moreira e Botelho de Mesquita, se a eficácia da sentença ela é imediata. Então o juiz deu uma decisão reconhecendo a união estável. Ela já vale, eu já posso exigir que todo mundo obedeça a essa decisão, ou eu preciso que ela não tenha mais nenhum recurso contra ela e transite em julgado para que ela prevaleça. Bom, e o juiz realmente ele pode revisar o que ele deu, mas, professor, o senhor não falou que a sentença ela põe fim ao processo, que é a última manifestação do juiz? Pois é, mas se ele errou, ele pode revisar. Só que não é qualquer erro. São os erros e quando isso acontece. Bom, no primeiro momento a gente precisa lembrar que a sentença ela só produz efeitos depois da publicação no Diário Oficial. Antes disso ela nem existe. E também existem efeitos que só vão vir com a publicação no Diário Oficial. Por exemplo, a hipoteca judiciária. Tem algumas condenações que o fato de você ser condenado por si só já implica que vai haver uma hipoteca, um imóvel seu, para garantir o cumprimento daquela decisão. E isso é automático, mas a partir do momento da publicação. Então, antes da publicação, não existe sentença. Depois da publicação, o juiz só pode alterar quando tiver um tipo específico de vício, que pode ser corrigido tanto por embargos de declaração, que é quando houver omissão, obscuridade, ou uma contradição na sentença, o juiz não observou, ele tem que esclarecer o que ele quis dizer. E também quando houver um erro material, o juiz fala, olha, as partes são casadas há 20 anos, mas elas, em nenhum momento isso foi falado ou provado, elas falam que foram casadas há 10. Então ele errou na hora de fazer a sentença e isso pode ser corrigido. Também existe a possibilidade de retratação. Aí sim o juiz vai poder mudar. Então entrou com um recurso. Foi para o tribunal o seu recurso e o juiz vai ter contato com o seu recurso. Significa então que ele pode simplesmente mudar a decisão dele? Sim. E em alguns casos ele pode mudar se ele analisar que o que você está falando no seu recurso faz sentido. Tá? E aí ele vai ter que fundamentar que, olha, de fato, você falou que a minha sentença estava errada, que viciou isso, que eu não observei o contraditório, a ampla defesa, e isso aconteceu mesmo, ele reconhece e já anula, para economizar o tempo para o tribunal, não precisar olhar e falar, olha, juiz, você errou aqui e tal. Não, ele viu que o que está sendo alegado é um erro que realmente ele cometeu, né, fora daqueles de corrigir e esclarecer a sentença, é um erro mesmo, ele deixou de dar oportunidade para uma parte, ou ele tinha que ter resolvido um problema que ele não resolveu, e daí por isso ele não teve condições de julgar direito. Isso tudo a gente pode ter a hipótese do juiz mudar de opinião, tá? Então essa foi nossa aula, eu agradeço muitíssimo pela atenção que deram,
Dúvidas vocês podem mandar aqui no chat, que vai ficar aberto, ou também por e-mail, e eu espero que estejam animados para o nosso próximo encontro, que acompanhe o material também que é suplementar dessa aula. Muito obrigado e até logo.